E aí, hoje a gente vai analisar um dia bem específico do segundo ano de Harry Potter em Hogwarts. É um daqueles dias que começa mal e termina num caos absoluto. E tudo isso só pra gente descobrir a verdade por trás de um herói muito famoso que, bem, talvez não fosse tão herói assim. E isso faz a gente pensar, né? O que acontece quando aquela pessoa que todo mundo admira se revela uma farsa total? É impressionante como a máscara de alguém pode cair e cair feio em questão de poucas horas. Bora ver como isso aconteceu. A nossa história começa no primeiro dia de aula, durante o café da manhã no salão principal. E pro Rony Weasley o dia já começa daquele jeito, com o pé esquerdo. Chega uma carta para ele, e olha, não é uma carta que alguém gostaria de receber. O Rony recebe um berrador. Pra quem não tá ligando o nome à coisa, é basicamente uma carta mágica, toda vermelha. Quando a pessoa abre, a carta grita a mensagem com a voz de quem mandou, só que tipo num volume ensurdecedor. Depois ela se rasga sozinha. Ah, e o pior de tudo, se a pessoa tentar ignorar, ela fica ainda mais barulhenta antes de explodir. Então, bom, a voz da senhora Weasley explode pelo salão principal. Ela está uma fúria. E o motivo? O Rony e o Harry pegaram o carro voador da família para ir para Hogwarts. A vergonha é gigantesca. O Rony fica todo encolhido na cadeira e dá para ver os pratos e talheres tremendo na mesa. E para piorar, a bronca revela que o Sr. Weasley está sendo investigado no ministério por causa disso. Ou seja, não é só vergonha, agora tem culpa também. Bom, depois daquela cena no café da manhã, o trio vai para a primeira aula, que é de herbologia. E é justamente lá que eles dão de cara com a celebridade da escola, né? O novo professor de defesa contra as artes das trevas. E quem aparece? Gilderoy Lockhart, todo arrumado, com aquele sorrisão no rosto. E ele já chega falando bem alto que estava só ensinando a professora Sprout o jeito certo de cuidar de um salgueiro lutador. Peraí, né? Logo de cara já dá para sacar aquele ar arrogante, metido e que ama aparecer. E não se importa nem um pouco em diminuir o trabalho de outra professora para isso. Aí o Lockhart puxa o Harry de canto e é nessa hora que a gente vê que ele não entende nada. Ele basicamente joga as vontades dele pra cima do Harry. Ele fala algo como, te dei um gostinho da fama, né? Ele acha que o Harry tá se sentindo amando ser famoso, igual a ele. Só que o Harry tá se sentindo péssimo, super confuso. Mas o Lockhart, ele está tão focado no próprio umbigo que nem percebe. Pra ele, a cicatriz do Harry não é sinal de um trauma. É, sei lá, um item de colecionador, o começo de uma carreira de celebridade. E essa superficialidade toda dele fica ainda mais óbvia lá na estufa. Pensa só, a professora Sprout tá lá dentro, ensinando sobre perigos de verdade do mundo bruxo, tipo o grito da mandrágora, que pode ser fatal. E o Lockhart tá do lado de fora, preocupado com o quê? Com a própria imagem. É a diferença gritante entre o conhecimento de verdade que pode salvar alguém e a pura vaidade que não serve pra nada. Chegamos na parte da tarde. Depois de ralar um pouco na aula de transfiguração, finalmente chega a hora que a Hermione, pelo menos, estava super ansiosa. A primeira aula com o Gilderoy Lockhart. E o método de ensino dele, digamos que é bem particular. Mas antes mesmo de entrar na sala, a confusão já começa no pátio. Um garotinho do primeiro ano, o Colin Creevey, chega todo animado no Harry pedindo uma foto. Ele é fã de carteirinha. E quem é que não perde uma chance de encher o saco? Draco Malfoy, claro. Ele já chega gritando que o Harry está distribuindo foto com autógrafo. A situação fica super constrangedora pro Harry na hora. E adivinha quem aparece pra resolver tudo? Ele mesmo, Gilderoy Lockhart. Só que ele não resolve nada, ele rouba a cena. Ele simplesmente joga o braço em volta do Harry e transforma o momento numa chance de aparecer também, sugerindo uma foto em dupla. Basicamente, ele pega a carona na fama do Harry pra se promover. Ok, agora sim, dentro da sala. A primeira coisa que ele faz não é ensinar um feitiço de defesa, não. É aplicar uma prova surpresa. E as perguntas? Todas sobre ele mesmo. Qual a cor favorita do Lockhart? Qual a ambição secreta dele? Qual o presente de aniversário ideal para ele? Sério. A aula que era para ser de defesa virou uma aula de como amar Gilderoy Lockhart. É o puro suco do narcisismo fingindo ser matéria de aula. E sabe quem gabarita a prova? A Hermione, claro! Ela leu todos os livros do cara e, naquela altura, ainda estava caidinha pela imagem que ele vendia. E isso é interessante, né? Mostra como uma pessoa com uma imagem bem construída pode enganar todo mundo, até as pessoas mais inteligentes. Depois daquele teste bizarro, o Lockhart finalmente decide ir para a parte prática da aula. E é aqui, gente, que a casa cai. A máscara dele não só escorrega, ela é arrancada com tudo.
Ele começa a fazer todo um teatro, um drama, sabe? Dizendo que os alunos podem encontrar ali os seus piores medos. Aí ele mostra uma gaiola enorme, toda coberta, e pede para todo mundo manter a calma. O clima na sala fica tenso, todo mundo esperando para ver o que ia sair dali. E então, com um gesto dramático, ele puxa o pano e revela diabretes da cornoalha. Sabe, aqueles bichinhos azuis elétricos super levados definitivamente não eram as criaturas mais terríveis do mundo bruxo. A turma que devia estar esperando um monstro, sei lá, começa a rir. Mas o Lockhart, ignorando completamente as risadas, comete o erro que vai selar o destino daquela aula. Ele ainda fala, tudo convencido, vamos ver o que vocês acham deles agora, e abre a gaiola. Uma decisãozinha simples que deu início ao pandemônio. E a confusão começa na hora. Os diabretes saem voando para todo lado. Eles agarram o Neville pelas orelhas e penduram o coitado no lustre. É livro sendo rasgado, tinta voando para todo lado, uma zona. O Lockhart tenta lançar um feitiço, um tal de Pesquipixi Pesternome, que não faz absolutamente nada, nada. E aí, para fechar com chave de ouro, um diabrete rouba a varinha dele e o nosso grande herói faz o quê? Se joga debaixo da mesa para se esconder. Simplesmente patético. Aí o sinal toca. O Lockhart sai de debaixo da mesa e, em vez de arrumar a bagunça que ele mesmo causou, ele vira pro Harry, pro Rony e pra Hermione e fala pra eles darem um jeito de botar o resto dos diabretes na gaiola. E simplesmente vai embora. Ele foge da sala e deixa o problema para 3 alunos do segundo ano resolverem. Ali não tinha mais máscara nenhuma. Já era. E é assim que termina esse dia. Com a imagem de um professor covarde fugindo de uma sala de aula completamente destruída. Fica a reflexão, né? Quando uma figura de autoridade, uma herói que todo mundo aplaude, se mostra uma farsa, em quem a gente pode confiar? E talvez mais importante ainda, como é que a gente aprende a diferenciar quem realmente sabe das coisas de quem só tem um bom papo?